A questão 65 é uma questão ainda referente àquele texto da estandardização. E veja que ele pede a ideia central. As versões manuscritas de textos seriam desnecessárias, segundo os autores, porque eram imprecisas e se alteravam conforme o copista. Veja que essa é uma ideia real, né? No texto a gente percebe que há uma referência ao fato de elas serem efetivamente imprecisas e que elas mudavam conforme a formação do copista. Agora, qual que é o problema dessa alternativa A? Dizer que elas eram desnecessárias. Os autores do texto, em momento algum, dizem que as versões manuscritas, escritas à mão, fossem desnecessárias. Letra A, equivocada. Depois, na letra B, a estandardização consiste em um processo de normatização de padrões gerais acerca de representações escritas das línguas humanas. Ele pede a tese, a ideia fundamental do texto. E a ideia fundamental do texto é justamente isso, né? Nós estamos discutindo o que nesse texto? Nós estamos discutindo nesse texto exatamente a estandardização da língua. Quais foram os processos linguísticos e extralinguísticos que levaram a uma certa normatização, a uma certa regularidade que faz com que a gente consiga captar e expressar uma língua. Tudo bem? Então, na letra B, a gente tem aí a ideia fundamental do tema em si. Veja que a referência inicial do texto é: todas as grandes línguas de cultura que conhecemos passaram por um processo de estandardização. E aí, a língua assume uma mesma forma para a maioria dos usuários, e para esse processo, veja na linha 3 ali, entram fatores de natureza extralinguística, o que justifica a possibilidade de a gente conseguir entender e se comunicar numa determinada língua. Então, o elemento fundamental de discussão para esse texto é justamente como se dá essa estandardização. A resposta era a letra B, efetivamente. O item C diz: as imprecisões de textos manuscritos se devem ao emprego de diferentes copistas e à diversidade de sua formação. Como a letra A propõe, havia realmente uma formação diferente, né, dos copistas, e eles acabavam fazendo com que os textos ficassem imprecisos, mas isso não é a ideia central do texto. Isso é uma ideia marginal, que vem ilustrar a dificuldade que havia para uma normatização, para uma estandardização. Letra C, fora, embora tenha um aspecto correto, mas não é a ideia central. Letra D. Os meios de comunicação de massa e a expansão da educação primária fomentaram, estimularam o mercado de livros, especialmente os didáticos. De novo aqui, uma situação em que a gente nota a presença ali no texto. Veja, a partir daqui, que você tem, no século XX, a estandardização da língua esteve intimamente ligada à explosão dos meios de comunicação de massa. Rádio, televisão, jornal, outdoor, internet. Eles fomentaram, de alguma maneira, esse processo de normatização. E algumas tendências da educação, como, por exemplo, o maior acesso ao ensino primário. O que isso fez? Fez com que houvesse um mercado de livros didáticos muito grande, que levou à criação de uma rica literatura infantil. Isso facilitou também, isso contribuiu para essa estandardização. Mas, de novo, esse é um aspecto marginal dentro da discussão. Esse é um exemplo de como o processo se dá, mas não é o tema fundamental do texto, como pedia a questão. Por fim, no item E, os meios de comunicação de massa, entre eles o rádio, a televisão e a internet, são os principais fatores que permitiram a estandardização linguística. Bom, olhando um pouquinho lá a questão 64, você vai ver que o fato dele mencionar aqui principais fatores já matava essa alternativa, não é verdade? Aqui na questão 64, lembre-se de que ali no item B, você tem os fatores extralinguísticos citados no texto são os principais responsáveis pelo processo de estandardização. É praticamente uma paráfrase do item E que nós temos na 65. E na 65 o que a gente tem é os meios de comunicação de massa, ou seja, fatores extralinguísticos, são os principais fatores que permitiram a estandardização linguística. Realmente, eram duas alternativas praticamente iguais, com uma redação diferente. Questão 65, letra B.